Olá, pessoal do Gires Rende, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Mais um webinar, mais um bate-papo para levar aí conteúdo de qualidade para vocês. Meu nome é Leonara Rocha, sou advogada da área empresarial aqui em Brasília, né? E a gente está trazendo várias pessoas para a gente conversar sobre assuntos interessantes e hoje a gente escolheu esse ramo, né? Essa área aí mais para o penal, para o criminal, porque a gente sabe que a gente tem uma grande quantidade de usuários aí dessa área. Então, hoje, a gente está recebendo aqui o doutor André Luiz, que é doutorando pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, também é delegado da Polícia Civil de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença, doutor André. Eu que agradeço, doutora Leonardo. Eu fico feliz com o convite. Espero que a gente possa ter uma conversa bacana. Espero que o pessoal se interesse por essa coisa nova e meio esquisita que é a teoria dos jogos aí e como é que isso se relaciona com o processo criminal e com a investigação criminal. Ótimo, exatamente. Esse é o nosso tema de hoje. A gente vai falar um pouquinho da teoria dos jogos aplicada aí a esse campo da investigação criminal. Inclusive, o doutor André ele tem um livro que chama A Investigação Criminal Orientada pela Teoria dos Jogos, né? Aí, o Aí, ó, viu livro, só? muito bom, Eu sou rápido. rapidíssimo. Pois é. Tá E, aí, ó. e é engraçado porque eu até já, assim, nessa área empresarial, a gente já vê algumas aplicações, alguns estudos de teoria dos jogos, principalmente em questão de briga societária, né? Sócios Uhum. discutindo, como que fica ali os tomadores de decisão, de que forma que eles, né, tentam decidir algo de forma racional, ali para dissolver a empresa, mas no campo criminal é um pouco mais diferente, eu nunca tinha ouvido falar e estamos aqui para aprender, né? E aí eu já queria começar com uma primeira pergunta um pouco mais abrangente para aquela pessoa que está tendo o primeiro contato com isso de teoria dos jogos. De uma forma geral, o que é essa teoria dos jogos, de onde que ela veio? A teoria dos jogos, ela vem, na verdade, do ramo da matemática, né? Ela vem lá, é um pouco anterior ao John Nash, né? Mas o John Nash que ficou conhecido, o John Nash é aquele da mente brilhante lá do filme, sabe? Sim. A teoria dos jogos é anterior a ele, né? Mas ele ganhou destaque, ganhou até um Nobel por conta disso, né? O que acontece? A teoria dos jogos ela traz aí uma série de elementos e consegue entender mais ou menos a, a vida social, o processo de interação, como um modelo estratégico matemático, vamos falar assim. Claro que a área deles era de matemática, então eles tentavam transformar isso em regras estruturais, assim, matemáticas, dentro das ciências das exatas, né? Ou seja, uma questão de ciências humanas, que é um processo de interação entre pessoas, tentando trazer uma racionalidade. E aí vai o ponto, né? A ideia se baseia, e aí jogando para o mundo do direito, jogando para o mundo da investigação, que a gente vai chegar lá, a ideia se relaciona com uma coisinha chamada direito penal, direito penal econômico, vamos falar assim, né? Análise econômica do direito. Essa é a teoria, né? Análise econômica do direito. E dentro desse processo de estudo da análise econômica do direito, se tem um brocado ali da escola de Chicago que diz que todo sujeito tomador de decisão, ele é um sujeito racional. Então, no momento de decidir qualquer coisa na nossa vida, a gente decide com racionalidade. Então, se eu vou comprar alguma coisa, vou comprar alguma coisa no shopping, eu vou pensar se eu tenho dinheiro para aquilo, se aquilo me serve, e vou tomar a decisão racional se eu compro ou se eu não compro. E nessa perspectiva de que todo sujeito é racional, ele também vai fazer essa ligação com o sujeito racional buscando o interesse. Como a gente sabe, né, os bens são finitos e os interesses são infinitos. Logo, existe o conflito. E a teoria dos jogos ela traz uma série de elementos de racionalização da nossa tomada de decisão para vencer um jogo negocial. E claro, quando a teoria dos jogos ela é muito utilizada, como a doutora falou mesmo, no ramo empresarial, para aquela questão de negociação de vendas, negociação de empresas, né? E aí houve uma transposição de todas essas ideias de teoria dos jogos, de racionalidade do indivíduo e do processo de interação para o processo penal. Quem trouxe isso, essa relação da teoria dos jogos para o processo penal, foi o Alexandre Moraes da Rosa, que é um juiz de direito daqui de Santa Catarina, né, que foi meu orientador no mestrado, né? Quando eu estava fazendo mestrado, ele foi meu orientador. E ele traz isso, ele mostra que esse processo de interação e de racionalidade, ele
ele permeia a ação penal, né? Porque vamos pensar assim, né? O advogado ele tem um objetivo na ação penal, né? O promotor tem um objetivo na ação penal, o juiz tem um objetivo na ação penal, né? Então, a gente divide lá os elementos estruturantes da teoria dos jogos em jogadores, né? Payoffs, recompensas, né? O que se ganha no jogo, as estratégias de atuação e as regras do jogo. Então, a gente pode pensar aqui no processo penal que as regras do jogo é o Código de Processo Penal, Constituição Federal, leis especiais. Os jogadores, quem são? O promotor de um lado e a defesa do outro, né? A defesa querendo provar a inocência, né, do réu, e a acusação querendo, né, vencer ali os portões da presunção de inocência. E o juiz regulando isso. Agora, a grande questão é entender que, quando a gente fala de teoria dos jogos, a gente não fala só nesses payoffs, nessas recompensas claras, né, as declaradas. Existem várias recompensas que não são declaradas e que influenciam no jogo. Por exemplo, o juiz, dentro do processo penal, ele tem um payoff. Claro que tem um declarado, que é a regularidade processual. Mas, às vezes, naquela sala de audiência, ele tem um outro payoff. Ele tem o payoff de ir embora para casa porque ele tem horário, né? Ou está perto do almoço, ele está com fome, ou ele tem que buscar o filho na escola, então ele não quer que aquela audiência siga muito rápido. E às vezes a gente não leva isso em consideração, né? E aí, na teoria Exatamente. dos jogos, pelo que eu estou entendendo, a gente avalia de uma forma integral tudo que está ali envolvido nesse jogo, né, digamos assim, para chegar numa melhor decisão. Exato, doutor Leonardo. É assim, ó, na teoria dos jogos, ela vai trabalhar com a racionalidade, mas a compreensão de que o processo penal ele é um jogo de interesses. É um jogo de interesses. Alguns interesses declarados, outros interesses não declarados. Né? E algumas pessoas vão jogar limpo e outras pessoas vão jogar sujo. E a gente tem que saber, não estou dizendo que você tem que jogar sujo, mas tem que saber quando o outro está jogando sujo para saber qual é a modalidade, como é que eu posso me defender com relação a isso. Então, eu tenho que conhecer os jogos. Eu tenho que conhecer os jogos dinâmicos que ocorrem dentro de uma ação penal. E aí, por conta de toda essa relação, toda essa discussão da ação penal, eu comecei a ler o livro do Dr. Alexandre e tal. Ele passa pela investigação criminal, fala sobre o jogo, o pré-jogo, né? Eu disse, não, mas isso não é só um pré-jogo, é um outro jogo. Tá certo que acontece antes. E na atual circunstâncias, doutora, que nós estamos vivendo um mundo de colaboração premiada e agora com a justiça negociada com o acordo de não persecução criminal, a investigação criminal, o campo da investigação preliminar, ganha ainda mais destaque. E eu digo por quê? Porque todo o processo de negociação da acusação com a defesa vai se dar com base no que foi produzido na investigação. Então, se eu tenho uma investigação subsidiosa, uma investigação boa, eu tenho uma melhor negociação. Então, o campo do processo penal, me parece, que sai da ação penal, já não estava muito, vamos ser bem sinceros, né? Muitas ações penais eram praticamente uma repetição do que era visto na investigação preliminar, se repetiam os atos, né, só com maior formalismo. E hoje nós estamos vendo efetivamente uma transposição do campo de atuação para a investigação criminal e um processo de negociação com base no que foi produzido aqui. E aí se pergunta, na investigação criminal se joga? Porque, vê bem, quando a gente está falando de ação penal, a gente está falando muito claro, tem de um lado a acusação, de outro lado a defesa, interesses contrapostos, né, via de regra, e um jogo de interesses, né? Cada um vai jogando da melhor maneira que o outro. E na investigação criminal, primeiro, esses 4 elementos da teoria dos jogos: jogador, recompensa, estratégia e regra. Tem isso na investigação criminal? Porque a investigação criminal, a doutora concorda, se relaciona a fato. Muitas vezes tu instaura o inquérito policial, tu começa uma investigação criminal e tu não sabe quem é o autor. Então tu não tem, em tese, o lado de lá, né? Uhum. Não se tem o lado de lá. Então a pergunta é, na investigação criminal, existe jogo? Existe. Na investigação criminal se joga e se joga muito. Ali na investigação criminal nós temos vários players, que a gente fala, né? Vários jogadores. Tem o delegado de polícia, que é o presidente da investigação. Tem os investigadores, que participam e influenciam o processo de decisão do delegado de polícia. Tem o escrivão, tem o advogado do investigado, tem a vítima, né? Tem o MP, tem o judiciário, tem o advogado, né? O advogado, eu já falei. Tudo isso se relaciona dentro da investigação criminal e cada um com seu interesse. Então, existem interesses declarados
interesses não declarados também, né? Então, qual é o payoff, qual é a recompensa da investigação criminal? Qual é a finalidade da investigação criminal? A finalidade da investigação criminal é descobrir, né, desvelar o fato oculto, né, descobrir a verdade. Não vamos falar aqui em verdade formal, verdade real, porque a gente sabe que isso é uma balela, a verdade real não existe, não tem como reconstituir a verdade real. Estamos falando de uma verdade construída pelo Estado, né, e aqui o Estado de investigação. E quando a gente está falando sobre verdade e reconstrução de verdade pelo Estado de investigação, a gente tem que entender qual é o papel da Polícia Judiciária nesse cenário, porque muita gente entende que esse jogador, esse player, que é a Polícia Judiciária, aí representado pelo delegado de polícia, que ele é um player vinculado à investigação, à ação penal, à acusação. E não é. A investigação criminal, ela não é um apêndice da acusação. Isso tem que deixar muito claro isso. A investigação criminal é preconizada por um órgão estatal que tem por finalidade apurar um fato. Apurar um fato. Né? Descobrir se o fato criminoso efetivamente ocorreu, ou seja, a materialidade delitiva, e descobrir se existe um autor. Né? Porque pode ser que a gente comece um processo de investigação e descubra que o crime não ocorreu. E aí eu pergunto, a polícia teve sucesso com relação a isso, nessa investigação? Sim, teve. Porque descobriu o fato. Essa é a grande questão. Então, não dá para confundir investigação com acusação. Né? A investigação tem payoffs diferentes. A acusação tem um payoff de condenação. A investigação tem payoff de descoberta de fato e reconstrução desse fato à luz da técnica de investigação criminal. Então, nesse processo de interação, muita coisa se relaciona. Vou dar um exemplo sobre a aplicação de teoria dos jogos. Quando a gente está falando de teoria dos jogos, tem um instituto ali que se conversa na teoria dos jogos chamado efeito halo. O efeito halo, ele trabalha com aquela questão da primeira impressão, né? A gente cria aí uma heurística de ancoragem, que a gente fala, né? Quando conhece uma pessoa, tem uma primeira impressão daquela pessoa, dependendo de como é que ela se apresentou, né, naquele contexto, e aí tu já crias uma série de, vamos falar não preconceitos, mas pré-ideias, vamos falar assim, sobre quem é aquela pessoa, o que ela quer, quais são os seus objetivos, quais são os seus payoffs, quais são os seus interesses. E essas ancoragens, esses processos de cognição, elas vai pautar a atuação do presidente da investigação criminal, por exemplo. Exemplifico um caso de delegacia. Eu tinha um caso de investigação que era de um estelionato. Né? Era um estelionato misturado com o jogo do bicho. Ainda estava muito no início, eu ainda estava com muita dúvida se realmente era, se não era, etc. Eu resolvi tomar pensando racionalmente, né? Eu disse, olha, quer saber, eu vou intimar o principal suspeito para verificar já qual é a versão e tentar fazer uma investigação criminal, né, de outra ponta, né? Quer dizer, primeiro ouvir o sujeito logo no início da investigação para verificar quais são os seus argumentos e aí tentar verificar o que eu consigo para desarticular os argumentos dele, né? Só que eu não sabia se era efetivamente, né? E quando o sujeito se apresenta para o interrogatório, o sujeito se apresenta com uma camisa social vermelha, daquelas brilhosas, sabe? Aberta assim no peito, com uns correntão de ouro, né? Um óculos na cabeça assim e uns anelzão de ouro. Aí eu olhei para aquilo, né? Olha, não pode não ser, mas que tem cara tem. Ou seja, efeito, né? já criou já em mim, presidente da investigação, uma heurística de ancoragem. Já criou em mim, né, ou seja, o efeito halo, que é a história da primeira impressão, já criou em mim um preconceito, uma preconcepção de quem é esse sujeito, e a partir dali os meus processos decisórios, quer queira, quer não queira, se alteram, ainda que, né, a gente faça força para não se alterar, por uma questão de técnica, evidentemente, mas isso é natural, se altera. Então ali eu já fiquei meio, opa, né, tem sentido. Simplesmente, doutora, porque o sujeito não foi estratégico ao ir conversar na delegacia. E aí vai a questão da teoria dos jogos. Todo o nosso processo decisório, ele tem que ser estratégico. A gente tem que pensar nos jogos que estão sendo jogados por nós e quem está do outro lado da mesa. Por isso que a importância de todas as partes entenderem que existe essa teoria, que
que existe uma teoria que estuda esse tipo de atitude dos tomadores de decisão, né? E inclusive aplicada a esse campo que você está dizendo. Muito interessante. Exatamente, exatamente. Tem uma frase do Dr. Alexandre, que é o orientador que escreveu, que fez essa primeira relação. Ele diz que quem não entende o contexto, quem não entende o cenário e quem não se preocupa com esse cenário e acha que o direito penal é como está no livro, é um pato. É o sujeito que vai pagar o pato. Porque ele não entende que existem outros conceitos, outras questões envolvendo todo o processo penal que não estão escritas. A gente não pode mais trabalhar o processo penal do que ele chamou de processo penal baunilha, que é aquele processo penal que a gente estuda na faculdade, que é o processo penal que enjoa, que tu pega no manual e lê e acha que é aquilo. Não se sustenta. O sujeito que estudou processo penal e vai para a advocacia, vai para a presidência de uma investigação, vai para uma audiência como promotor ou como juiz, que não sabe que isso existe, ele vai ser o pato, ele vai ser enganado, ele vai ser... os jogos vão se estabelecendo e ele não vai percebendo isso. Então tem que se tirar a máscara desse processo penal baunilha, que eu chamo até de processo penal pônei, porque é infantil, né? Um processo penal unicórnio, porque é fantasioso, porque não é. Ele não é o processo real, o processo penal real. E a gente chega a brincar que a teoria dos jogos no processo penal e na investigação criminal é o Nelson Rodrigues do processo penal, né? Que é a vida como ela é. Né? E aí sofre muita crítica, por quê? Porque a teoria dos jogos, vinculada ao direito, ela se preocupa muito com o que é, né? Com o que está acontecendo, com a realidade das coisas, com a realidade das dinâmicas dos processos de interação entre esses personagens. E deixa de lado, por vezes, o dever ser. Não se preocupa muito com o dever ser, não se preocupa muito com o que está acontecendo, com o que é essas dinâmicas. Ele diz, poxa, mas o direito é baseado no dever ser, né? Se nós queremos avançar, nós queremos buscar esse dever ser. Né? Mas, no dia a dia, no jogo de interesses que nós temos, a gente tem que, pelo menos, até se esforçar para chegar lá. Nós temos que conhecer quem são os nossos, em tese, adversários, né? Para conseguir jogar melhor, senão a gente perde o jogo. Inclusive, conhecer que existe realmente um jogo, né? Pelo menos ter essa Exato. noção de que existe um jogo, que existe, inclusive, não só um jogo, mas uma teoria sobre isso. Pessoas muito estudiosas já vêm estudando isso e aplicando, né? Como você disse, análise econômica do direito, que é bem relacionada com a teoria dos jogos. E para gente finalizar esse bate-papo, eu queria saber como que você vê no dia a dia se as pessoas já estão colocando em prática, se as pessoas, principalmente nesse campo, já vêm estudando mais essa teoria do jogo, já vêm aplicando mais, como que está isso em desenvolvimento no Brasil, se existe algum caso prático que dá para a gente perceber exatamente que houve ali, olha, acho que ali teve alguma aplicação da teoria. É que o bacana de trabalhar com investigação é que a gente percebe que isso já é aplicado há muito tempo, só que não tinha nome, Não tinha né? nome, né? Uhum. Vamos pegar um exemplo, tá? Tem umas táticas que a gente chama táticas de teoria dos jogos ali, uma que é o truque, né? Que é, né, maquiar alguma coisa que se quer para chegar a um determinado objetivo. É um truque. Eu utilizo uma artimanha para conseguir atingir o objetivo. Isso é uma coisa muito rotineira quando a gente está trabalhando dentro da investigação criminal com undercover. Né? Quando a gente está trabalhando de maneira disfarçada, né? Isso acontece. Muitas vezes a gente quer uma informação de determinado sujeito, onde é que ele mora, quantas vezes, né, já se vestiu aí de censo para ir bater nas casas das pessoas na vizinhança para descobrir onde é que mora o sujeito que a gente está procurando para poder cumprir a prisão dele. Isso é um truque, né? Que a teoria dos jogos chama de truque. Não estamos tratando nada de legalidade quando a gente fala isso. É a legalidade, mas pergunta se tem no Código de Processo Penal, diz, o policial poderá se disfarçar de sujeito de TV a cabo para ir na determinada residência para verificar o que é. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Então, é uma aplicação. Outra aplicação bastante interessante, que já operei também, o que a gente chama de trunfo. O que é um trunfo? Trunfo é uma informação relevante, uma informação privilegiada que eu, como jogador, tenho e que a outra pessoa não tem. Eu tenho um trunfo em relação a ela. Então, eu tenho uma interceptação telefônica, eu estou operando a interceptação telefônica, eu tenho uma série de dados e informações que ainda não estão nos autos porque o processo ainda está em curso. O que eu faço? Eu intimo o sujeito durante a interceptação telefônica para fazer perguntas que eu já sei a resposta.
para saber qual é a linha que ele vai utilizar, né, na sua argumentação no momento da sua defesa. Esse é um trunfo. E em determinado momento ele diz: o senhor já esteve em tal lugar? Não, nunca tive. E aí tu apresenta uma imagem, dizendo: olha, está aqui uma imagem sua em tal lugar, o senhor não... Né? O que o senhor tem para me falar sobre isso? Né? Certa feita, isso aí já há alguns anos atrás, eu estava fazendo um interrogatório, né, e o sujeito veio acompanhado do advogado. Né? E na época era anterior ao pacote anticrime, né? Agora, quando o pacote anticrime, o sujeito diz que deseja permanecer em silêncio e faz o interrogatório policial, as perguntas se encerram, encerra o interrogatório, acabou. Então, o pacote anticrime. A lei de abuso de autoridade tratou dessa forma, né? A lei de abuso de autoridade trouxe essa regra. Só que na época não, foi lá, de 2011, 2012. Então eu estava num interrogatório, chamei o sujeito, ele estava acompanhado do advogado, perguntei para ele determinada questão, a garantir os direitos de permanecer em silêncio, todo a novena, né? Tudo direitinho. O senhor tem direito de permanecer em silêncio, o advogado está aqui do lado, eu vou lhe fazer uma série de perguntas, o senhor não tem obrigação de responder, mas esse é o momento do senhor dar a sua versão dos fatos. Sobre determinado furto, tá? Era um caso simples, era um furto num estabelecimento comercial, uma coisa banal, assim. E aí eu, né, olha, tá aqui, aliás, perguntei para eles: o que o senhor tem? O senhor praticou esse furto que aconteceu em tal dia, tal hora, em tal lugar? Disse: não, não. O senhor pode falar um pouco mais desse assunto? E aí o advogado disse: não, ele não vai mais falar nada, vai ficar em silêncio. O senhor quer ficar em silêncio? Eu disse: vou ficar em silêncio. Bom, então, se o senhor vai ficar em silêncio, eu vou consignar as perguntas que eu iria fazer. Tá? Hoje não dá mais, tá, doutora? Hoje, com a lei de abuso de autoridade, o sujeito disse que era permanecer em silêncio, a regra é encerrar o interrogatório, acabou. Mas antes, na época, não. Aí eu perguntei, fiz uma outra pergunta: o senhor já esteve em tal lugar? Quis permanecer em silêncio. O senhor já teve, quis permanecer em silêncio. Aí eu peguei a foto dele, dos autos, estava nos autos, a foto dele, a imagem dele dentro do estabelecimento, tirando coisa e botando, né, no coisa. Eu mostrei as fotos para ele e perguntei: o senhor se reconhece nessa foto? E ele olhou e disse: sim, me reconheço nessa foto. Né? Quer dizer, eu tinha um trunfo em relação a isso, que eu tinha as fotos, e ao mesmo tempo o sujeito não soube jogar, não percebeu que o jogo que estava sendo travado ali. Né? Uhum. Outra questão bastante que acontece bastante é a questão do dilema do prisioneiro, né? Que pega dois suspeitos e tu deixa eles incomunicáveis e faz interrogatórios simultâneos. E tu não sabe o que o outro está falando. Né? E aí, eventualmente, tu pode jogar um blefe. Você, olha, melhor contar, porque o sujeito lá vai falar, e se ele abrir que foi tu, a situação pode ficar ruim para o seu lado e tudo mais. Blefe, né? Tem que fugir. Claro que tudo isso dentro de um limite, e aí tem que tomar um cuidado da legalidade, isso deixa bem claro, né? Dentro do limite da legalidade e da ética. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque existem esses jogos, e a gente tem que conhecer que esses jogos existem. Alguns deles não são éticos, alguns deles não são corretos. E a gente tem que saber identificar isso, inclusive para contrapor, dizer: opa, não concordo com isso que está acontecendo, isso não é ético, isso aí fere o jogo limpo. E eu não vou admitir aqui na nossa relação um jogo sujo. Tem que conhecer isso. Né? Por isso que eu defendo no livro que o ato de investigação, o ato de investigar, que é um ato racional, um ato de presidência da investigação criminal, é um ato racional, tem que ser pautado dentro do princípio do devido processo legal substancial, né? Que é o respeito a todos os direitos e garantias previstos na Carta Magna e na legislação. Se não, eu tenho um problema que também se relaciona lá à teoria dos jogos, que é um problema que vem lá da teoria do caos, que é o efeito borboleta. Um pequeno ato aqui tem um grande, né, aquela história do pequeno bater de asas de uma borboleta, tem um furacão no outro lado do mundo. Né? Na persecução criminal é a mesma coisa. Se eu não jogo limpo na investigação, eu gero prova ilícita, que vai contaminar toda a minha ação. E vai inutilizar, então, um monte de dinheiro público jogado fora, é uma investigação minha, que pode, em tese, ter dado certo nisso, mas que depois vira um desastre, e eu não quero isso. Então, tem que trabalhar dentro da investigação criminal com racionalidade, com estratégia, né? Sabendo dos interesses, tentando antecipar a jogada da outra pessoa para tentar desvelar o fato oculto, que é o meu objetivo, desvelar o crime, mas sempre pautado
na legalidade, na ética, né, e nos princípios constitucionais. Para quê? Para evitar a produção de ilicitude probatória. Porque se eu tenho uma pequena ilicitude probatória no inquérito policial, ele vai contaminar. Isso aqui de Brocard, os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. Os vícios do inquérito policial que geram prova ilícita contaminam e geram gravíssimo problema para a ação penal. Gravíssimo problema para o Estado. Então, a gente tem que trabalhar de forma profissional, ética, dentro da investigação, para ter uma boa ação penal. E agora esses contextos mudam, né? Senão não adianta, desculpa. Senão não adianta a teoria dos jogos também, né? Se você vai aplicar, estuda, acha que aplica de uma forma ali com interesse público, só que não consegue utilizar essa prova depois, não adianta toda essa teoria, né? Toda essa utilização. Exatamente, exatamente. Aí é um dinheiro público jogado fora, é tempo jogado fora. Então, a gente tem que trabalhar com ética e com respeito à legalidade e os princípios constitucionais para ter um bom resultado. Isso aí é básico, isso é básico. O que a gente tem que conhecer a teoria dos jogos, é claro, para aplicar as táticas de teoria dos jogos dentro do limite da legalidade, por evidente. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta. E reconhecer, né? E reconhecer quando alguém está utilizando alguma tática da teoria dos jogos, algum blefe, algum truque, algum trunfo, né? algum tit for tat, que é o toma lá da cá, para saber o que é que vai ser, quer dizer, aquela relação com o informante, não, eu te presto informação, mas também, né, fica com o olho, né, não me veja, né? Então, não, para isso, não dá, tem que é dentro do limite ético, a relação com o informante é sempre muito complicada, muito perigosa, tem que ser muito estudada, né? Então, tudo isso aí tem que ser analisado. E estudo a gente trabalha... Aí, eu vou fazer uma propaganda. Estudo a gente trabalha nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui ele vai trazer todas essas questões, vai explicar o que é a teoria dos jogos, vai fazer a relação com a análise econômica do direito, vai falar sobre presidência da investigação criminal e racionalidade na presidência da investigação criminal, né, como táticas de investigação criminal, princípios da investigação criminal, que são diferentes do processo penal, né? Isso é uma coisa que pouca gente fala, as pessoas confundem investigação criminal com processo penal. A investigação criminal, processo penal. Não é todo mundo que sabe o processo penal, que sabe operar dentro do processo penal, que sabe operar uma investigação. A investigação tem princípios próprios, tem regras claras estabelecidas, tem regra de planejamento para fazer uma operação, para fazer uma investigação. Então, a história de qualquer um pode investigar, qualquer um sabe investigar, isso aí é uma baita de uma balela. Só de investigar quem é preparado para investigar. Ótimo. Doutor André, muito obrigada. Foi muito interessante a nossa conversa. Acredito também que os usuários do JurisRent também vão aproveitar muito, né, esse nosso bate-papo. Queria agradecer e te convidar para uma próxima aí, quando a gente conseguir falar de novo desse assunto. Eu estou à disposição e feliz, e um abraço para todos. Doutora Leonara, muito obrigado. Sucesso para todos os colegas aí e bons estudos, né, e vamos em frente. Obrigada, doutor André.